A figura histórica que ficou conhecida como Guilherme III, rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda, veio ao mundo nos primeiros dias de novembro de 1650, em um contexto marcado por conflitos e transformações profundas. Seu pai, Guilherme II, príncipe da Casa de Orange e a mais eminente autoridade nobiliárquica da República Holandesa, pertencia a uma linhagem que já exercia influência decisiva nos destinos da região. Sua mãe, a princesa Maria, era filha do rei Carlos I da Inglaterra, Escócia e Irlanda, executado pelo parlamento inglês menos de 2 anos antes do nascimento de Guilherme, após uma guerra civil sangrenta que arrasou os anos 1640. O casamento entre Maria e Guilherme II, selado quando ela tinha apenas 9 anos e ele 14, foi uma aliança estratégica forjada no exílio da família real inglesa durante aquele período turbulentos. A primeira gestação de Maria, em 1647, terminou em perda, tornando Guilherme não apenas seu primeiro filho, mas também o único herdeiro dessa união. Curiosamente, a data exata de seu nascimento varia conforme a perspectiva histórica. Nos registros holandeses, que já adotavam o calendário gregoriano, consta 14 de novembro. Já para os ingleses, ainda sob o calendário juliano, o marco é 4 de novembro. Essa dualidade reflete as próprias divisões que marcariam sua vida e reinado. Guilherme nasceu em uma terra cuja trajetória era das mais fascinantes e complexas da Europa moderna. Os territórios que hoje correspondem à Bélgica e aos Países Baixos, outrora fragmentados sob o domínio de condes locais, como os de Flandres, Gueldria e Holanda, foram unificados no final da Idade Média pelos duques da Borgonha, uma potência que estendia seu poder sobre grande parte do leste francês. Com a morte do último duque, em 1477, essas terras passaram para as mãos dos Habsburgos, até que um século depois, a nobreza holandesa, agora majoritariamente protestante, se rebelou contra o jugo espanhol. O conflito que se seguiu, conhecido como a Guerra dos 80 Anos, só terminou oficialmente em 1648, mas a República Holandesa já se afirmava como uma nação independente e próspera desde o final do século XVI. Seu poderio comercial era inigualável. Amsterdã se consolidava como o grande entreposto do Mar do Norte, enquanto uma frota mercante sem paralelos levava a bandeira holandesa aos confins da Ásia, das Índias Orientais ao Japão, e até as Américas e a África. Embora tecnicamente uma república, os holandeses tinham na Casa de Orange uma espécie de dinastia não oficial. Seu mais ilustre representante, Guilherme, o Taciturno, havia liderado a revolta contra a Espanha antes de ser assassinado em 1584, estabelecendo um legado em que os Orange ocupavam o cargo de Stadtholder, uma espécie de governador supremo, nas províncias mais influentes, Holanda, Zelândia e Utrecht. Um detalhe intrigante é que o Principado de Orange, que deu nome à dinastia, nem sequer ficava nos Países Baixos. Tratava-se de um pequeno feudo em Provença, no sul da França, herdado por antepassados de Guilherme mais de um século antes. Seu pai, Guilherme II, assumirá o posto de Stadtholder em 1647, sucedendo seu próprio pai, Frederico Henrique, em um momento em que os holandeses dominavam o comércio global. Navios mercantes sulcavam oceanos até então inexplorados, colonizando regiões como a Indonésia e o Nordeste americano, enquanto exploradores como Abel Tasman mapeavam a Austrália, a Tasmânia e a Nova Zelândia décadas antes de James Cook. Na metade dos anos 1650, pouco após o nascimento de Guilherme, os holandeses ainda fundariam a colônia do Cabo, na África do Sul, um marco que moldaria profundamente a história daquele continente. Era a Era de Ouro holandesa, um período de esplendor cultural sem igual, com mestres como Rembrandt e Vermeer retratando a opulência de uma sociedade em ascensão. No entanto, o destino da Casa de Orange sofreria um revés abrupto em novembro de 1650, quando Guilherme II faleceu de varíola apenas 8 dias antes do nascimento do herdeiro. Com o bebê impossibilitado de assumir o cargo de Stadtholder, iniciou-se o que ficou conhecido como o primeiro período sem Stadtholder, uma fase de instabilidade política que marcaria os primeiros anos de Guilherme. Desde o berço, sua posição como chefe da Casa de Orange o tornou peça central em uma disputa pelo controle de sua educação e, consequentemente, do poder que ela representava. Sua mãe Maria e sua avó Amália de Sousbraufels, uma aristocrata alemã que encontrara refúgio nos Países Baixos durante a Guerra dos 30 Anos, travavam uma batalha silenciosa pela tutela do jovem príncipe. O conflito começou já na escolha do nome. Maria queria batizá-lo Carlos, em homenagem ao pai e ao irmão. Amália, porém, impôs Guilherme, em memória do marido falecido.
A decisão final coube aos tribunais de Holanda e Zelândia, que dividiram a guarda entre Maria Amália e Frederico Guilherme, eleitor de Brandemburgo e tio de Guilherme por casamento. Na prática, no entanto, foi Amália quem exerceu a maior influência sobre sua criação, especialmente após a morte precoce de Maria, vitimada pela mesma doença que levará seu marido, no Natal de 1660, quando Guilherme tinha apenas 10 anos. Durante a infância, o príncipe foi criado por governantas selecionadas por sua avó, entre elas a inglesa Walburga Howard e a escocesa Anna Mackenzie. Essa convivência com figuras de origem britânica desde cedo seria providencial para quem, décadas depois, ascenderia aos tronos da Inglaterra e da Escócia. Assim, entre intrigas palacianas e o peso de um legado que unia duas nações, Guilherme crescia sob os olhos de uma Europa que ainda não imaginava o papel decisivo que ele viria a desempenhar. Mas não foi apenas a influência britânica que moldou o jovem príncipe. Sua educação foi cuidadosamente orquestrada para forjar um líder calvinista intransigente, sob a tutela de eminências como Cornelis Triglan e Constantijn Huygens, este último, uma das mentes mais brilhantes da Era de Ouro holandesa, que já havia servido como secretário particular de seu pai e avô. Aos 9 anos, Guilherme foi introduzido nos salões da Universidade de Leiden, o farol intelectual da República Holandesa e uma das instituições mais prestigiadas da Europa. Por 7 anos, entre livros e debates teológicos, ele absorveu não apenas o rigor acadêmico, mas também a disciplina de um destino que já se anunciava turbulento. O problema é que, enquanto o príncipe amadurecia, a República Holandesa se dividia. De um lado, os estatistas, liderados pelo astuto Johan de Witt, grão-pensionário desde 1653 e figura máxima do Estado, viam na Casa de Orange um resquício monárquico incompatível com a tradição republicana. Para eles, Guilherme não deveria herdar o cargo de Stadtholder de Holanda, Zelândia e Utrecht, como seus antepassados desde Guilherme, o Taciturno. Do outro, os orangistas defendiam que o sangue do príncipe lhe garantia não apenas o direito, mas o dever de assumir o posto que havia sido de seu pai e avô. A disputa, no entanto, sofreu um golpe inesperado em 1654, quando o Tratado de Westminster encerrou a Primeira Guerra Anglo-Holandesa. Oliver Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, impôs uma cláusula humilhante. O neto de Carlos I, executado por sua própria revolução, jamais seria Stadtholder de Holanda. A ironia era cortante. O homem que decapitou a monarquia inglesa agora ditava o futuro de quem poderia restaurá-la. A sorte de Guilherme mudou com a morte de Cromwell em 1658. 2 anos depois, seu tio, Carlos Stuart, retornou triunfante a Londres como Carlos II, restaurando a monarquia e, com ela, o peso diplomático da coroa britânica. De repente, os estatistas holandeses se viram pressionados a tratar o jovem príncipe com a deferência devida ao chefe da Casa de Orange. Por alguns anos, a facção de De Witt recuou, mas a paz era frágil. Em 1665, a Segunda Guerra Anglo-Holandesa reacendeu as tensões, e em 1667, Johan de Witt jogou sua carta mestra, o Edito Perpétuo. O documento era uma armadilha disfarçada de concessão. Guilherme seria nomeado capitão-geral e admitido no Conselho de Estado, mas só aos 23 anos, em 1673, e não aos 18, como queriam os orangistas. Pior, o cargo de Stadtholder lhe seria permanentemente vedado nas províncias-chave. Era um golpe calculado para neutralizar o príncipe antes que ele pudesse se tornar uma ameaça. Os anos seguintes viraram um tabuleiro de xadrez político. Em 1668, aos 18 anos, Guilherme recebeu o título de primeiro nobre de Zelândia, uma manobra para contornar o edito e ganhar influência. Poucas semanas depois, sua avó Amália declarou-o maior de idade, desafiando abertamente de Witt. A resposta não demorou. Em 1670, os estatistas aboliram o cargo de Stadtholder em Holanda, a província mais rica e poderosa, mas não conseguiram impedi-lo de entrar para o Conselho de Estado com direito a voto. A batalha então se deslocou para o comando militar. Até 1671, Guilherme já havia conquistado o apoio de Zelândia e Utrecht, enquanto a resistência se concentrava em Holanda. Quem o observava de perto notava um jovem sério além da idade, de fé calvinista inquebrantável e hábitos austeros, quase puritanos. Sua saúde frágil, marcada por crises respiratórias e asma, já o forçava a evitar ambientes sufocantes, um presságio de como, décadas depois, ele evitaria Londres e sua névoa tóxica de carvão. Mas era em seus círculos íntimos que Guilherme revelava outra face.
Entre os poucos que ganharam sua confiança estava William Bentinck, um camareiro que se tornou seu amigo mais leal após arriscar a própria vida para cuidar dele durante um surto de varíola, a mesma doença que havia ceifado seus pais. Em uma época em que a varíola matava 15% dos infectados e deixava outros desfigurados, o gesto de Bentinck selou um vínculo indestrutível. Essa proximidade, no entanto, também alimentou os primeiros rumores sobre a sexualidade do príncipe, especulações que, embora nunca comprovadas, persistiriam como sombras sobre sua reputação. Curiosamente, o destino de Guilherme começava a se entrelaçar com o de outro monarca, nascido 12 anos antes, no outono de 1638. Assim como ele, Luís XIV da França havia herdado um trono aos 4 anos, após a morte de seu pai, Luís XIII. 2 jovens príncipes, 2 reinos em formação, e um futuro que os colocaria em rota de colisão. Enquanto Luís XIV se erguia como sol inquestionável de um reino que dominaria por 72 anos, o reinado mais longo já registrado na história, sua ascensão não foi apenas uma questão de tempo, mas de vontade absoluta. O Rei Sol não se contentou em governar, ele redefiniu o próprio conceito de poder. Aboliu qualquer resquício de consulta aos Estados Gerais, esmagou a resistência dos parlamentares e, em um gesto de desdém calculado, arrancou a corte de Paris, o coração pulsante da nobreza e do povo, para erguer em Versailles um palácio tão grandioso quanto sua ambição. Ali, entre espelhos dourados e jardins geometrizados, Luís XIV não apenas reinava, ele encarnava a divindade. Associava-se a Apolo, a Augusto, a qualquer deus ou imperador que pudesse emprestar-lhe uma aura de eternidade. Mas por trás do esplendor dos bailes e das máscaras, sua máquina de guerra já roncava. A França de Luís XIV não seria um reino entre muitos. Seria um império. Enquanto a Espanha, outrora senhora da Europa, afundava em dívidas e decadência, incapaz de reformar suas instituições podres, o Rei Sol via na fraqueza alheia sua oportunidade histórica. Seu objetivo? Estender as fronteiras francesas até o rio Reno, engolindo os Países Baixos espanhóis, as principados alemães a oeste e, acima de tudo, a República Holandesa, esse espinho comercial que desafiava o domínio francês. E foi aí que os caminhos de Luís e Guilherme se cruzaram em colisão inevitável. O primeiro golpe veio ainda na década de 1660, quando Guilherme mal havia deixado a adolescência para trás. Em 1667, Luís XIV, invocando um pretexto jurídico duvidoso, o jus devolutionis, declarou guerra à Espanha. Sua justificativa? O casamento com Maria Teresa, filha de Felipe IV, lhe daria direito sobre parte dos Países Baixos espanhóis, território que hoje corresponde à Bélgica e Luxemburgo. Em menos de um ano, entre o verão de 1667 e a primavera de 1668, as tropas francesas arrancaram da Espanha vastas porções daquele território. A resposta holandesa foi imediata, a Tríplice Aliança, selada com a Inglaterra e a Suécia. Mas Luís XIV, mestre na arte da corrupção, comprou a lealdade de Carlos II, o próprio tio de Guilherme, com promessas de ouro. E em 1672, quando a primavera floresceu, floresceu também a invasão. O que se seguiu foi o Hampshire, o ano do desastre. Em questão de semanas, os exércitos de Luís XIV varreram as defesas holandesas, subjugando cidades, saqueando vilas. Em maio e junho, a República Holandesa esteve à beira do abismo. Mas Luís cometeu um erro fatal, subestimou a resiliência de seu inimigo. E foi nesse caos que Guilherme de Orange surgiu como o salvador que a Holanda precisava. Com uma habilidade política que beliscava a genialidade, ele virou o jogo contra os de Witt, a família que por anos havia mantido a Casa de Orange à margem do poder. Primeiro lançou um manifesto acusando Carlos II de traição, não por ambição, mas por vingança, pois os de Witt o teriam humilhado. Depois recuou estrategicamente para a Holanda, a província que mais resistira à sua ascensão, e ali ordenou o que parecia impossível, inundar a terra. As comportas da linha de água holandesa foram abertas, transformando campos e estradas em um mar artificial que paralisou o avanço francês. De repente, Guilherme não era mais o jovem ambicioso, era o muro entre a Holanda e a aniquilação. Os de Witt, por outro lado, afundaram com sua própria incompetência. O desastre do Hampshire os tornou alvos perfeitos. Em 4 de julho de 1672, a província da Holanda, finalmente rendida à inevitabilidade, revogou o edito perpétuo e nomeou Guilherme Stadtholder, o cargo que seu pai perderá 22 anos antes. As outras províncias Zeeland, Utrecht, Guelders ou Verigel, seguiram como dominós. O primeiro período sem Stadtholder havia terminado, e Guilherme não perderia tempo.
Sua primeira medida foi eliminar a ameaça. Cornelis de Witt foi preso sob acusação de traição, torturado mas sem confessar. Em vez de executá-lo, exilá-lo seria mais conveniente, ou assim parecia. Até que em 20 de agosto de 1672, uma multidão enfurecida arrastou Cornelis e seu irmão Johann pelas ruas de Haia. O que se seguiu não foi um linchamento, foi um ritual de ódio. Os corpos foram esquartejados, pendurados em giba como troféus, e segundo rumores que ainda ecoam nos corredores da história, seus fígados foram assados e devorados pela turba. A brutalidade era tão meticulosa que poucas dúvidas restaram, Guilherme havia dado sua bênção. Nos dias seguintes ele purgou os conselhos provinciais, substituindo os estatistas por orangistas leais. Os assassinos dos de Witt, nenhum deles foi punido. A mensagem era clara, a era da tolerância havia terminado. Mas a guerra não esperava. Embora os franceses tivessem falhado em capitalizar sua vitória inicial, a Holanda ainda sangrava. Guilherme não teve tempo para saborear seu triunfo. Em vez disso, partiu para a ofensiva. Cortou as linhas de suprimento francesas rumo a Maastricht, enquanto tecia uma nova aliança com os Habsburgos austríacos, a Espanha e Brandemburgo-Prússia. Até meados de 1673, a maré começou a virar. No final daquele ano, suas tropas já empurravam os franceses de volta além do Reno, forçando Luís XIV a recuar. Em 1674, Guilherme reconquistou quase tudo que fora perdido no Hampshire. E então, no auge de sua glória, quando a Holanda o via não como um príncipe, mas como o homem que salvara a nação, veio a oferta que poucos ousariam recusar, os títulos de Duque de Gueldria e Conde de Zutphen, títulos que com a astúcia de um estadista que conhecia o peso das palavras, ele recusou. Não por desdém mas por cálculo. Amsterdã, coração pulsante do comércio e da liberdade republicana, ainda desconfiava dos orangistas e de qualquer sombra de monarquia disfarçada. E Guilherme, mais do que ninguém, sabia que o poder não se sustenta apenas por espadas ou tratados, mas pela percepção daqueles que o concedem. Se a Holanda o via como salvador, não seria um título nobiliárquico que o transformaria em tirano aos olhos dos regentes de Haarlem ou dos mercadores de Roterdã. Melhor reinar como primeiro entre iguais do que como um príncipe imposto. Mas enquanto a política interna exigia prudência, o tabuleiro europeu pedia audácia. E foi com Mestre que ele jogou sua próxima carta, arrancar a Inglaterra da guerra. Desde que Carlos II, primo de sua mãe, assinará em segredo o Tratado de Dover com Luís XIV e um pacto sinistro que, além de ouro francês, incluía a promessa de conversão do rei inglês ao catolicismo, os holandeses sabiam que a aliança anglo-francesa era uma faca apontada para seu pescoço. Porém, a maré virou quando as tropas de Guilherme detiveram o avanço francês em 1672. O parlamento inglês, já relutante em bancar uma guerra impopular, cortou os fundos. Em fevereiro de 1674, o Tratado de Westminster selou que a razão e o cansaço ditavam paz. Os holandeses recuperaram suas colônias perdidas, os ingleses sua dignidade. E mais importante, 3 décadas de conflitos intermitentes entre as duas nações terminaram ali. Mas Guilherme não se contentava com meras tréguas. Ele via além, uma aliança. E qual melhor maneira de cimentá-la do que com um casamento? Mary Stuart, filha de Jaime, Duque de York, sobrinha de Carlos II e crucialmente sua própria prima, era a peça perfeita. Aos 15 anos, ela carregava no sangue a linhagem dos Stuarts e nas veias, o protestantismo intransigente que seu tio Guilherme exigia. Quando as núpcias foram celebradas em novembro de 1677, não era apenas um casamento, era um pacto dinástico. A Holanda e a Inglaterra, outrora inimigas, agora se entrelaçavam por laços de sangue e interesse. Poucos poderiam prever então como aquele enlace mudaria o curso da história. Enquanto isso, a guerra na Flandres espanhola, aquele campo de batalha esgotado onde cidades como Valenciennes, Cambrai e Saint-Omer trocavam de mãos como peões em um jogo sem vencedores, arrastava-se. Luís XIV, sempre o mestre da exaustão estratégica, percebeu que cada guinéu gasto ali era um guinéu a menos para futuras ambições. E quando Guilherme, agora genro da coroa inglesa, começou a tecer uma rede de alianças que ameaçava cercar a França, o rei Sol entendeu, era a hora de recuar. Em Nijmegen, entre agosto e setembro de 1678, os plenipotenciários assinaram o que a Europa ansiava, paz. Luís XIV levou algumas migalhas territoriais, extensões que séculos depois, ainda marcariam um mapa da França. Guilherme, por sua vez, recebeu algo muito mais valioso, o Principado de Orange, sua herança ancestral, agora livre das garras francesas. Era um reconhecimento tácito.
Ele não era mais apenas um stadtholder, mas um príncipe soberano, com terras e legitimidade para reclamar um lugar entre os monarcas da Europa. Pela primeira vez em anos, a Holanda respirava. Não havia mais exércitos franceses às portas, nem facções republicanas conspirando nas sombras. Guilherme, aos 28 anos, podia finalmente saborear o fruto de sua obstinação. Um país unido sob sua liderança, uma esposa devota. Apesar da diferença de idade e da ausência de herdeiros que as sucessivas perdas de Mary tornaram uma ferida silenciosa, e uma corte que se não o amava, ao menos o temia e respeitava. Os anos 1680 deveriam ter sido sua era dourada. As províncias prosperavam, os huguenotes franceses, expulsos pela revogação do Edito de Nantes, afluíam aos portos holandeses, trazendo consigo ouro, habilidades e uma sede de vingança contra Luís XIV. Muitos deles partiriam para o Cabo da Boa Esperança, onde seu legado se misturaria ao dos colonizadores holandeses, forjando o futuro dos boeres. Mas a história, como Guilherme bem sabia, não concede descansos. Enquanto a Holanda desfrutava de sua calma, a Inglaterra ardia em brasas. Quando ele desposara Mary, em 1677, o trono de Carlos II já tremia. O rei estéril em seu casamento com Catarina de Bragança, deixaria a coroa para seu irmão Jaime, Duque de York, católico confesso, e por isso mesmo uma afronta aos lordes protestantes que ainda sentiam o gosto amargo da guerra civil. O parlamento tentou sem sucesso excluí-lo da sucessão. Em 1685, Carlos morreu, e Jaime subiu ao trono como Jaime II da Inglaterra e sétima da Escócia. A princípios muitos se consolaram, afinal, ele tinha 51 anos, sua segunda esposa, Maria de Módena, não lhe dera filhos vivos, e a herdeira presumida era Mary, protestante, casada com o ainda mais protestante Guilherme de Orange. Até que em junho de 1688, o impensável aconteceu. Maria de Módena deu à luz um herdeiro masculino. De repente a Inglaterra olhava para um futuro de reis católicos, uma dinastia Stuart restaurada em sua fé romana, e pior, um trono que, em vez de passar para Mary e Guilherme, agora tinha um príncipe recém-nascido como obstáculo. A notícia correu pela Europa como um incêndio. E em Haarlem, em Amsterdã, em Haia, um homem ouviu o chamado do destino mais uma vez. Não como defensor de uma república sitiada, mas como pretendente a um trono. Eis que o destino da Inglaterra pendia por um fio, e esse fio era um recém-nascido chamado Jaime. Não qualquer Jaime, mas um príncipe batizado na fé romana, herdeiro de uma coroa que em poucas décadas, poderia reconduzir o reino de volta ao jugo de Roma, desfeita toda a luta sangrenta do século XVI. A perspectiva era insuportável. Para os protestantes ingleses, para os Whigs que temiam o absolutismo, para os comerciantes que viam suas liberdades ameaçadas, todos olhavam agora para um único horizonte, Mary e acima dela, o homem que já provara ser mestre na arte de desafiar tiranos. Guilherme de Orange não era mais apenas um estadista holandês, era a última esperança de uma nação à beira do precipício. E então, em 30 de junho de 1688, chegou às suas mãos um documento que mudaria a história. Não era um pedido. Era um ultimato disfarçado de súplica. Assinado por 7 das figuras mais poderosas da Inglaterra, entre eles Henry Sidney, o conde de Shrewsbury, o bispo de Londres Henry Compton, o convite a Guilherme. Era ao mesmo tempo um manifesto de revolta e um plano de traição. As palavras ardiam no papel. Jaime II havia ultrapassado todos os limites. Sua política de tolerância aos católicos não era mais tolerável. O nascimento do príncipe, suspeito desde o primeiro instante, era visto por muitos como um ardil, uma farsa orquestrada para perpetuar a dinastia Stuart sob o mando de Roma. Temos grandes razões para crer, escreviam os conspiradores, que nossa situação piorará a cada dia, e que logo seremos incapazes de nos defender. Por isso imploramos que Vossa Alteza venha em nosso auxílio, antes que seja tarde demais para contribuirmos com nossa própria salvação. Mas não era apenas um apelo à piedade. Era uma promessa, se Guilherme desembarcasse, a Inglaterra se levantaria. O exército se dividiria. A marinha se recusaria a lutar. E Jaime, abandonado até pelos seus, não teria escolha a não ser fugir, como um rei deposto, como um fantasma de um passado que a nação já não queria mais. Guilherme não hesitou. Na verdade, já vinha se preparando havia meses. Desde a primavera de 1688, enquanto os rumores sobre o parto de Maria de Módena se espalhavam, ele reunirá tropas, navios, suprimentos. Não por acaso, mas por cálculo frio. Quando o convite chegou, era apenas a confirmação de que o momento era agora.
Em novembro, com uma frota que cortava as ondas do canal como uma lâmina, ele desembarcou no sul da Inglaterra. E então nada. Ou melhor, quase nada. Porque a revolução que se seguiu não foi de sangue, mas de silêncios. Os regimentos de Jaime se desintegraram ao primeiro sopro de resistência. A Marinha Real hasteou bandeiras brancas. Londres abriu seus portões sem um único tiro. Em questão de semanas, o rei católico, traído por seus próprios generais, fugia para a França direto aos braços de Luís XIV, seu aliado e o inimigo jurado de Guilherme. A coroa estava vazia. E quem melhor para ocupá-la do que o genro do rei deposto, o homem que já detinha o título de defensor da fé? Assim, em fevereiro de 1689, a história foi reescrita. Guilherme e Maria foram coroados como rei e rainha juntos, uma solução política engenhosa que acalmava os ânimos sem romper com a tradição. Mas o verdadeiro golpe de mestre veio depois, a Declaração de Direitos, um documento que pela primeira vez colocava o parlamento acima do trono. O monarca já não poderia suspender leis, cobrar impostos sem consentimento ou manter um exército permanente em tempo de paz. A Revolução Gloriosa não foi gloriosa por sua violência, foi gloriosa por sua astúcia. Em um só movimento, a Inglaterra expulsar o catolicismo do poder e forjar as bases de um novo sistema, uma monarquia constitucional, onde o verdadeiro poder não emanava da coroa, mas das câmaras onde os lordes e os comuns decidiam o destino da nação. Jaime, porém, não era homem de aceitar a derrota em silêncio. Enquanto Guilherme e Maria celebravam em Londres, nas terras verdes e turbulentas da Irlanda, um levante fermentava. Lá, onde os católicos ainda eram maioria, onde as memórias das terras confiscadas pelos protestantes ardiam como brasas, o rei deposto encontrou seu último reduto. Com o apoio de Luís XIV, que via na crise inglesa a oportunidade perfeita para enfraquecer seus rivais, Jaime desembarcou em março de 1689, trazendo consigo não só a promessa de restaurar a fé romana, mas de devolver aos irlandeses o que lhes fora roubado. Dublin caiu sem resistência. Um parlamento católico foi convocado. E sob o comando de Richard Talbot, conde de Tyrconnell, um novo ordenamento fundiário começou a ser traçado, onde os protestantes desta vez seriam os despossuídos. Mas a Irlanda não era um Reino Unido. No norte, em Ulster, os colonos escoceses e ingleses, apegados à sua fé e às suas terras, resistiram com unhas e dentes. E quando as forças de Jaime cercaram Londonderry, esperando esmagar a última resistência protestante na região, algo inesperado aconteceu. Uma frota de socorro rompeu o bloqueio pelo rio Foyle. O cerco foi quebrado. Ulster permaneceu nas mãos de Guilherme. E com isso, o rei deposto perdeu sua chance de consolidar o controle sobre toda a ilha. Guilherme, no entanto, tinha problemas maiores. Luís XIV, aproveitando o caos, declarara guerra à Holanda e à Inglaterra. A Guerra dos 9 Anos começara, e o continente europeu mais uma vez se transformaria em um tabuleiro de sangue. Para o estadista holandês, a campanha irlandesa era um incômodo, uma distração orquestrada por Luís para mantê-lo longe dos campos de batalha decisivos na Flandres e no Canal da Mancha. Por isso, a princípio, ele não foi pessoalmente. Em vez disso, enviou um de seus melhores generais, o Duque de Sombomber, com um exército misto de ingleses e holandeses, para conter Jaime em Ulster. Mas o inverno de 1689 foi implacável. Uma das piores temporadas da pequena idade do gelo, com geadas que queimavam os campos e fomes que dizimavam vilarejos. Sombomber, um veterano endurecido, viu suas tropas paralisadas pelo frio e pela chuva. Jaime, por sua vez, lutava contra suas próprias divisões, em Dublin. Facções católicas disputavam poder, e a ajuda francesa chegava em conta-gotas, o suficiente para manter a guerra acesa, mas não para vencê-la. Até que na primavera de 1690 Guilherme decidiu que bastava. Se quisesse encerrar de vez a ameaça de Jaime, teria que ser com suas próprias mãos. Em junho, partiu de Cheshire com reforços, desembarcando em Carrickfergus, perto de Belfast no dia 14. Ali, uniu suas forças às de Sombomber e aos colonos protestantes de Ulster, e marchou para sul, direto para o coração da resistência jacobita. Jaime o esperava às margens do Boyne. O rio, largo e traiçoeiro, seria o palco do desfecho. No dia 1º de julho de 1690, 35.000 homens de Guilherme enfrentaram os 24.000 de Jaime. Uma mistura de soldados franceses disciplinados e irregulares irlandeses, muitos deles armados apenas com foices e determinação. A batalha não foi um massacre, mas um teste de vontade. Os jacobitas carregaram com fúria a cavalaria tentando quebrar as linhas inimigas enquanto Guilherme, montado em seu cavalo branco,
observava o campo com olhos de falcão. Quando seus homens conseguiram finalmente atravessar o Boyne, a retirada de Jaime foi tão organizada quanto sua campanha fora caótica. Dublin ainda estava ao seu alcance, mas o moral estava quebrado. E então, no meio do combate, veio a notícia que selaria o dia. Sombomber, o velho general, caíra. Mas a vitória era de Guilherme. Com menos de 2.000 baixas entre ambos os lados, a Batalha do Boyne não foi um banho de sangue, foi um golpe cerimonioso, o último suspiro de uma causa condenada. Jaime mais uma vez fugiria para a França, deixando para trás não só um reino, mas um legado de divisões que marcariam a Irlanda por séculos. A vitória no Boyne, embora não decisiva, tornou-se o mito fundacional que moldaria a identidade política da Irlanda do Norte pelos séculos seguintes. Não foi o combate em si que definiria seu legado, mas o símbolo que se transformou. A cada 12 de julho, as fogueiras acesas pelos unionistas do Ulster não celebram apenas uma batalha, mas a afirmação de uma lealdade inquebrantável à coroa britânica e à herança protestante. Guilherme, que mal pisara em solo irlandês além daquela campanha relâmpago, tornou-se o ícone de uma causa que transcendia sua própria presença. A Ordem de Orange, com suas marchas e bandeiras laranja, nasceria desse mito, tecendo uma narrativa de resistência contra o catolicismo e o domínio jacobita. Uma narrativa que, ironicamente, Guilherme jamais imaginaria que sua breve passagem pela Irlanda alimentaria com tamanha intensidade. E, no entanto, enquanto os unionistas futuros transformavam o Boyne em lendária vitória, a realidade era muito menos gloriosa. Jaime, embora abalado, não estava derrotado. Deixou para trás uma Irlanda ainda em chamas, onde comandantes franceses e irlandeses, como Patrick Sarsfield e o Conde de Lauzun, recuavam estrategicamente para o oeste, rumo a Limerick e Galway. O Shannon, com suas águas traiçoeiras, seria sua nova linha de defesa. Guilherme, por sua vez, avançou sobre Dublin sem encontrar resistência, uma cidade que, esvaziada de vontade de lutar, abriu seus portões ao vencedor. Foi ali em Finglas, subúrbio modesto aos arredores da capital, que ele cometeu um erro que prolongaria a guerra por mais um ano sangrento. A declaração de Finglas prometeu perdão a todos os soldados de Jaime que depusessem armas em 2 semanas, uma oferta generosa, não fosse pela exclusão cruel. Nenhum proprietário de terras católico, nenhum oficial que servirá ao rei deposto teria direito à clemência. Era uma armadilha política. Quem se renderia sabendo que a mercê do vencedor era seletiva? Poucos o fizeram. A Irlanda continuaria a arder, e Guilherme, impaciente, já olhava para além dela. O verdadeiro golpe final não viria de suas mãos, mas das de Godard de Ginkell, seu general holandês. Enquanto Guilherme partia às pressas alertado pela notícia da esmagadora vitória francesa em Beachy Head, onde a marinha de Luís XIV humilhou a frota inglesa no Canal da Mancha, Ginkell ficou para trás, encarregado de terminar o que o rei não pudera. E foi ele quem, em 12 de julho de 1691, um ano exato após o Boyne, esmagou as forças franco-irlandesas em Algrin, uma das batalhas mais brutais da guerra. Os corpos empilhados nas colinas de Galway atestavam o fim. Limerick cairia em seguida, e o Tratado de Limerick selaria a rendição. Os jacobitas que desejassem partir poderiam embarcar para a França, levando consigo o sonho frustrado de uma Irlanda católica. Guilherme, no entanto, já estava longe, suas preocupações eram outras, porque a Irlanda, afinal, nunca fora seu verdadeiro alvo. Luís XIV, esse sim, era o inimigo que consumia seus pensamentos. A notícia de Beachy Head o atingira como um sinal de alerta. Enquanto ele se distraía com Jaime, a França avançava, ameaçando não apenas as costas inglesas, mas o equilíbrio de poder na Europa. A grande aliança que Guilherme forjara, unindo holandeses, ingleses, espanhóis, austríacos e até os duques de Saboia, era sua resposta. Uma coligação frágil, é verdade, mas necessária. E, no entanto, mesmo entre seus aliados, as traições se multiplicavam. Na Escócia, a resistência jacobita ainda fervilhava. Os lordes das terras altas, como os MacDonald de Glencoe, recusavam-se a jurar lealdade ao usurpador holandês. Guilherme, que já demonstrara sua capacidade para eliminações cirúrgicas, como no assassinato dos irmãos de Witt 2 décadas antes, não hesitaria. Em fevereiro de 1692, sob o pretexto de uma hospitalidade tardia, as tropas do rei massacraram dezenas de MacDonald em seus próprios lares, um ato que mancharia para sempre seu nome nas Highlands. A mensagem era clara, a dissidência não seria tolerada. Enquanto isso, a guerra se arrastava em 2 frentes.
Luís XIV, implacável, lançava uma invasão aos Países Baixos espanhóis e sonhava com um desembarque na Inglaterra para restaurar Jaime. Os franceses avançavam em terra, mas no mar a sorte virou. Em Barfleu e Laogue, a frota anglo-holandesa esmagou os navios de Luís, afundando de vez seus planos de invadir a Britânia. Guilherme respirava aliviado, mas em casa, o veneno da desconfiança corria solto. A Inglaterra nunca o amara de verdade. Para muitos ele seguia sendo o estrangeiro holandês, um rei impostor que governava por conveniência, não por direito. Conspirações jacobitas brotavam nas sombras, com nobres trocando cartas secretas com Saint-Germain, onde Jaime vivia no exílio, prometendo-lhes um retorno ao trono, desde que abandonasse suas ambições católicas. Só a Rainha Maria, sua esposa, mantinha a ordem, desbaratando intrigas enquanto o marido guerreava no continente. Sem ela, o trono de Guilherme seria ainda mais instável. E então o destino o golpeou. No final de 1694, a varíola, o mesmo flagelo que levará seus pais, que quase o matara nos anos 1670, atingiu Maria. Em questão de semanas, a rainha de 32 anos, sua única aliada incondicional, sucumbiu. Guilherme, destroçado, nem pôde suportar seu próprio funeral. O luto o consumiu. E com ela, morreu também a última esperança de um herdeiro que legitimasse sua dinastia. Agora, sozinho e odiado, ele governava um reino que o tolerava por necessidade, não por afeto. Mas a guerra não esperava por lutos. Em 1695, a retomada de Namur, nos Países Baixos espanhóis, foi um golpe estratégico contra Luís XIV. A morte do Marechal Luxemburgo, o melhor general francês, abalou ainda mais a moral inimiga. Pela primeira vez, Paris admitia que a vitória total era impossível. Negociações secretas começaram em 1696, enquanto os jacobitas, desesperados, tentavam um último golpe, assassinar Guilherme. As conspirações de George Barclay e Sir John Fenwick, porém, só fortaleceram o rei. Quando descobertas, provocaram uma onda de simpatia por ele, um raro momento em que o povo inglês, cansado de intrigas, uniu-se contra os traidores. O Tratado de Rivik, assinado no outono de 1697, foi a rendição tácita de Luís XIV. O Rei Sol finalmente reconhecia Guilherme como legítimo monarca da Inglaterra, Escócia e Irlanda, abandonando Jaime à sua sorte. A Europa, exausta, voltava a uma paz frágil. Mas para Guilherme, a vitória tinha gosto de cinzas. Ele ganhará uma guerra, mas perderá um reino que nunca foi verdadeiramente seu. E sem Maria, sem um herdeiro, seu legado pendia por um fio. A história o lembraria como o rei que salvou o protestantismo, o estrategista que conteve a França, mas também como o estrangeiro que nunca pertenceu de fato à terra que governou. As poeiras dos tratados assentava, as fronteiras da Europa voltavam a seus contornos pré-guerra, com ajustes mínimos, um pedaço aqui dos Países Baixos, uma faixa ali na fronteira franco-germânica, alguns territórios trocados entre Saboia e França. Os espanhóis, cada vez mais um império em declínio, cederam colônias caribenhas aos franceses, um símbolo cruel de sua decadência. 9 anos de sangue derramado. E para quê? A paz de Rigi foi um armistício disfarçado de vitória, um acordo que consagrou o que todos já sabiam. A Europa estava exausta, mas nada estava resolvido. Para Guilherme, porém, havia uma conquista amarga, o reconhecimento internacional de seu título. Jaime II, o rei deposto, morreria no exílio francês em 1701, mas sua causa não morreria com ele. Os jacobitas, seus seguidores, persistiriam por décadas, alimentando rebeliões em 1715 e 1745, quando seu filho e depois seu neto tentariam, sem sucesso, reconquistar os tronos britânicos. A coroa estava segura nas mãos de Guilherme, pelo menos no papel, mas a realidade era outra. Sem Maria, sem herdeiros, seu reinado era um castelo de cartas. A recusa em se casar novamente após a morte da rainha só alimentou os murmúrios. Alguns sussurravam que seu coração pertencia apenas a Maria, outros, mais cruéis, especulavam sobre sua natureza. O fato era um só: a sucessão britânica pendia sobre um abismo. A tensão crescia em Londres, e em 1701, a necessidade de uma solução se tornou urgente. O resultado foi o Ato de Estabelecimento, sancionado por Guilherme em 12 de junho daquele ano. Nele sua cunhada Ana era confirmada como herdeira, a última da linhagem Stuart protestante. Mas Ana, assombrada por uma série trágica de abortos e natimortos, não oferecia garantias. Assim, o ato previu o pior. Se ela morresse sem descendentes, a coroa passaria para os hanoverianos, primos distantes protestantes e alemães, descendentes de Isabel Stuart, filha de Jaime I.
Uma cláusula selava o destino dos católicos, nenhum deles poderia mais reclamar os tronos britânicos. Era o fim definitivo da ameaça que pairara desde 1685, quando Jaime II subira ao poder. Enquanto a Inglaterra tentava costurar seu futuro, o continente ardia em nova crise. Em novembro de 1700, Carlos II da Espanha, o último Habsburgo espanhol, morreu sem herdeiros. Seu reinado, iniciado aos 3 anos em 1665, fora uma agonia prolongada. Hidrocéfalo frágil, vítima de séculos de consanguinidade, ele deixava para trás um império vastíssimo, mas decadente. 2 dinastias se lançaram sobre o espólio, os Habsburgos austríacos parentes próximos e os Bourbons franceses, através de Luís XIV, cujo direito vinha de seu casamento com Maria Teresa, filha de Felipe IV da Espanha. A sorte sorriu para a França quando se descobriu que Carlos II, em seu leito de morte, deixara tudo para Felipe de Anjou, neto de Luís XIV e bisneto de Felipe IV. Guilherme mais uma vez viu-se no olho do furacão. Seu objetivo era claro: impedir que Luís XIV unisse as coroas de França e Espanha, criando um monstro geopolítico capaz de esmagar a Holanda e dominar a Europa. Mas os interesses divergiam. Para os ingleses a ameaça era colonial. A França já avançava sobre a América do Norte, o Caribe e a Índia. Para os holandeses, o perigo estava na fronteira sul, onde qualquer expansão francesa seria um golpe mortal. Os austríacos, por sua vez, queriam compensação. Se não podiam herdar a Espanha, exigiam seus territórios na Itália e nos Países Baixos. As negociações ruíram. O estupim foi a provocação final. Luís XIV, em um gesto de desafio, reconheceu o filho de Jaime II como legítimo rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda, justamente quando o velho pretendente estava à beira da morte. Para Guilherme foi a gota d'água. Em julho de 1701, menos de 4 anos após o fim da Guerra dos 9 Anos, a Europa mergulhou novamente no caos. A Guerra da Sucessão Espanhola começava, e Guilherme não viveria para ver seu desfecho. 13 anos de combate se seguiriam, mas quando a poeira baixasse em Utrecht, a vitória de Luís XIV seria apenas parcial. Sim, seu neto Felipe V seria reconhecido como rei da Espanha, inaugurando a dinastia Bourbon na Península Ibérica. Mas um detalhe crucial selaria o destino: as coroas francesa e espanhola jamais poderiam se unir. Quanto à Holanda, seu aliado britânico atrairia sem pudor, engordando seus domínios com Gibraltar e outras concessões, enquanto os holandeses, outrora a espinha dorsal da resistência, saíam de mãos vazias. Talvez o único consolo para Guilherme, se pudesse observar do além, fosse ver os Países Baixos espanhóis passarem para as mãos austríacas, um escudo mais sólido contra a ambição francesa. Mas o destino, irônico, lhe negaria até isso. Em 20 de fevereiro de 1702, um acidente grotesco selaria seu fim. Montado em Sorrel, um cavalo novo, no parque de Hampton Court, o animal tropeçou em uma toupeira. A queda foi brutal. A clavícula se partiu. Reerguido, Guilherme insistiu em retornar a Kensington de carruagem, mas o solavanco do caminho deslocou o osso novamente. A dor, a febre que se seguiu, o corpo já desgastado por anos de guerra e luto, tudo conspirou contra ele. Em 8 de março, o rei guerreiro sucumbiu. Morria o homem que salvara o protestantismo, que contivera a França, que governara 3 reinos sem jamais ser amado por nenhum. Seu legado? Um império preservado, uma sucessão garantida, e a certeza de que sem ele, a Europa teria caído. Não foi a pneumonia que o matou, foi o peso de um reino que jamais o aceitou por completo. O corpo de Guilherme jazeu em estado por semanas, mas o funeral, marcado para 12 de abril de 1702, foi tão frio quanto o recebimento que sempre teve em solo inglês. Nenhuma pompa excessiva, nenhum luto genuíno, apenas a formalidade obrigatória para um rei que, afinal, nunca deixará de ser um estrangeiro. Um intruso útil, sim, mas ainda assim um homem que chegará ao trono não por direito de sangue, mas pela conveniência de uma nação desesperada para escapar do jugo católico. Ao seu lado em Westminster, Mary repousava em paz, ironia cruel para um casamento que em vida fora mais aliança política do que amor. Com sua morte, a Europa tremeu. A Inglaterra, agora nas mãos de Ana, sua cunhada, mergulharia em um reinado marcado pela tragédia. Dos 17 filhos que concebera, apenas um sobrevivera além da infância, o pequeno Guilherme, Duque de Gloucester, cuja morte precoce em 1700 selara o destino da dinastia Stuart. Quando Ana faleceu em 1714, não restava herdeiro direto. O trono passaria então para um primo distante, Jorge de Hanover, um alemão que mal falava inglês. Assim a casa de Stuart,
outrora tão poderosa, extinguia-se em meio a abortos, lutos e um legado de instabilidade. Enquanto isso, nas Províncias Unidas, o vazio deixado por Guilherme era ainda mais profundo. Sem herdeiro legítimo, ele tentará passar o bastão a João Guilherme Friso, um primo da linhagem cadete dos Orange, mas a República, cansada de estadalders, recusou-se a coroá-lo. O cargo mais uma vez foi abolido. Só em 1747, quando o filho de Friso, Guilherme IV, liderou a Revolução Orangista, o título seria ressuscitado. Mas era tarde. O século de ouro holandês já se apagava, e a nação que desafiara impérios agora se curvava perante a França revolucionária. Os críticos não pouparam Guilherme. Estrategista medíocre, diziam uns, apontando para Algrim, onde Ginkel esmagara os jacobitas enquanto o rei já partirá para Londres. Político fracassado, ecoavam outros, lembrando que jamais conquistara o coração dos ingleses, sempre um holandês de conveniência, tolerado apenas enquanto servia para expulsar Tiago II. E então havia as manchas em sua alma. O sangue dos irmãos de Witt ainda gritava nas pedras de Haia, assim como os corpos dos inimigos que eliminara sem remorso. Mas aqui está a verdade inconveniente. Sem Guilherme, a Europa seria francesa. Foi ele quem impediu que Luís XIV esmagasse a Holanda nos anos 1670. Foi ele quem, na Guerra dos 9 Anos, garantiu que Tiago não voltasse como fantoche de Versalhes. E foi ele, nos estertores finais, quem teceu as primeiras alianças que, décadas depois, impediram que a Espanha caísse nas garras de Bourbon. Se o preço foi a impopularidade, se o método foi a brutalidade, o resultado foi incontestável. A Grã-Bretanha que surgiria no século XVIII, capaz de desafiar e superar a França, deve sua ascensão, em parte, à teimosia daquele rei odiado. Então, pergunta-se, valeu a pena? Um homem que salvou nações sem ser amado por nenhuma, que governou com mão de ferro enquanto seu povo suspirava por outro rei, que morreu sozinho, deixando para trás um império preservado e um continente livre do jugo de um só homem. A história não julga por afeto, julga por resultados. E por esse critério, Guilherme III não foi apenas efetivo. Foi indispensável.